Olá, amigos do Navio da Resistência. Hoje, fazendo uma análise da tese do Mourão e do Bolsonaro a respeito do racismo deles, do preconceito deles contra o negro, o índio, os homossexuais e as mulheres e todos aqueles que pensam diferente deles, que eles têm esse preconceito. E por que eles falam aos quatro ventos e não têm medo de esconder esse preconceito deles? Porque eles estão achando que eles têm base científica para falar isso. E eles têm. Eles têm uma base científica, só que é uma base falha. A base deles não se confirma mais. Qual é a base científica que eles têm para isso? A mesma que o Hitler teve na década de 30. Para instaurar o nazismo na Alemanha. O que eles alegam? Que o negro é subgente, o índio é subgente, a mulher é subgente, o homossexual é subgente, é uma anomalia para eles. Por que eles alegam isso? Porque eles estão agarrados lá em 1860 e 59, em Charles Darwin. Darwin que começou com essa pesquisa, com essa história de biologia, de pesquisar o gene e através da biologia justificar os seres humanos enquanto povo superior e povo inferior. O que Darwin dizia na teoria dele? A evolução das espécies foi o mote do livro de Darwin. Darwin alegava, em 1859, não vamos perder a data, não vamos perder o tempo, né? Para poder comparar o anacronismo do discurso do Bolsonaro e do Mourão. Em grande medida, é todo o partido dele é assim. Porque quando a cabeça pensa, o corpo vai conforme a cabeça. E a cabeça é o Bolsonaro e o Mourão. E eles pensam assim, todo o partido dele pensa assim. O que acontece? Darwin dizia que o ser mais preparado, o mais forte seria o ser ideal, seria o melhor. Um indivíduo com mais forte, um indivíduo com mais adaptação ao meio. Não é isso? Só que tem uma diferencinha aí nessa avaliação aí. O Darwin nunca falou que é o mais forte, só foi os tradutores que inventaram isso, viu? Na verdade, ele falou em adaptação ao meio. Ou seja, então não é o mais forte. Não é quem tem as armas com a força que vai impor um ritmo para a sociedade. É o mais esperto, pessoal. Na verdade é isso. É que eles não falam, mas é o mais... É o que tem mais jogo de cintura. O ser humano não precisa ser forte. Tu pode ser um Bruce Lee de 1,50 m, 1,60 m, e tu pode ganhar de um cara de 1,80 m. Comparando assim, que todo mundo conhece. Então, não é o mais forte, não. É o que tem mais jogo de cintura, o mais esperto, o mais adaptável ao meio. Acho que dá para entender assim, né? Então o que acontece, pessoal? Eles estão agarrados nessa teoria do Darwin e depois do primo do Darwin, o Francis Galton. Francis Galton, daí em 1883, pegou as teorias do Darwin e, segundo ele, deu uma melhorada. E aí ele começou a pregar sobre a eugenia. O que ele dizia nessa teoria da eugenia? O que dizia Francis Galton na teoria da eugenia? Que o ser humano mais forte, a espécie melhor e ideal, seria aquele ser branco, loiro, de olho azul e alto, na faixa de 1,80 m. Esse seria o ser ideal, o ser divino. Vamos dizer assim, né? Mas a gente teria que voltar lá atrás
em Platão para explicar por que ser divino. Por que o ser do espírito, né, da qualidade. Aí teria que baixar lá em Platão, mas vamos 400 a.C., mas vamos ficar por aí, vamos ficar só nessa base que eles têm aí, Santo Agostinho, etc. Vamos ficar nessa base que o Mourão pegou, porque o alcance dele é só até aí. Ele não tem mais alcance, o alcance dele é esse. O alcance dele parou em 1883, no Francis Galton, que pregava isso. O que ocorreu, pessoal? O que aconteceu de mais grave com essa teoria do Francis Galton aí, que deu base científica, inclusive? Tanto que o Marquês de Gobineau, o Conde de Gobineau, como vocês preferem, quando foi lá na Europa buscar colonos, imigrantes, para dar terra de graça aqui no Brasil, que eles deram para todos os imigrantes, o negro não ganhou terra. O índio também não. Quem ganhou foi os colonos que vieram de fora. O que o Conde de Gobineau se baseou? No Francis Galton. Por quê? Porque era britânico e tinha um estudo científico sobre a eugenia, garantindo que o povo ideal, o povo escolhido, era o loiro de olho azul. Então, mulher e homem de olho azul. Esse Gobineau foi lá e pediu gente e fez propaganda do Brasil. O que ele disse quando ele chegou lá? Num discurso na França: os senhores podem confiar no Brasil. Nós já estamos começando a clarear, a branquear a raça brasileira. Não vai ser um povo mais de mestiço, né? Mamelucos, índios, mulatos, não vai ser mais. Vai ser agora um povo branco, loiro de olho azul. Porque nós estamos levando colonos e dando terra de graça lá no Brasil, onde eles escolherem, para que ocorra o branqueamento da raça. Então, o Conde de Gobineau, 1800, no século XIX, portanto, ele ainda dá pessoal dá para perdoar, né? Porque eles estavam ainda escrevendo com pena, à mão e com pena, aqui no Brasil, né? O que acontece? Isso deu base também para quem? Adolf Hitler, ele mesmo, que é as bases do Mourão e do Bolsonaro. Adolf Hitler, o que o Hitler falou? Na década de 30, pessoal, na campanha do Hitler massiva, porque o Hitler foi eleito, ele é um populista, foi eleito pela extrema-direita. Ele também pregava a purificação da raça, a purificação do povo alemão. Tanto que o que ele mais gostava de dizer nas falácias deles, nos discursos deles inflamados que ele fazia, era: Deus salve a sagrada Alemanha, né? Deutschland. Então ele dizia que ia purificar a Alemanha. Ele foi eleito, ele começou a governar e começou a implantar a tese dele, a tese baseada lá no Francis Galton, lá na eugenia. O que ele começou a fazer? A solução final: vamos fazer casais da raça ariana, alemães, loiros, brancos, de olho azul. Mas o Hitler não era esse biotipo, mas ele incorporou esse biotipo. O Mourão é índio, não é branco, mas ele incorporou o biotipo do branco. Agora ele pode botar para fora todo aquele rancor dele de não ter nascido branco. Eu cheguei general, mas eu não sou branco, eu sou mestiço. Então o que ele está botando para fora, pessoal? E aí, em grande medida, nós vamos buscar isso aí. Nós podemos buscar isso aí em Freud. Freud explica também um pouco disso aí. Por que ele se sente assim, né? Na psique dele. Na verdade, ele se sente um cara inferior, porque não é branco. Tanto é que qual é a declaração dele agora, a última declaração dele para a TV, pessoal? Ele estava no aeroporto com o neto dele, foi receber o neto dele, foi receber ele, e o neto dele é mais clarinho que ele. O que ele falou? Esse aqui é o meu neto, o orgulho do vô. É o branqueamento da família. Ele está branqueando a nossa raça. Olha o orgulho do cara, que o neto dele é um pouquinho mais branco que ele. Então, para vocês verem onde está o rancor dele lá atrás, na eugenia. Ele está agarrado nisso ainda, pessoal. Olha só, o cara está agarrado no século XIX ainda.
Ele está agarrado no Gobineau e no Francis Galton ainda, com a teoria da eugenia. E se tu voltar para a década de 30, no Hitler. Qual é a solução final do Hitler, pessoal? Esterilizar todo o povo inferior, que eles pudessem esterilizar, e matar aquele povo que era a causa da falência deles, que eram os judeus, os russos, em grande medida comunistas, intelectuais da época que falavam contra ele. Ele procurou exterminar todos. Essa foi a solução final dele. E ele dizia, pessoal, que tinha base científica para fazer isso. Para você ver como a narrativa leva um povo à derrocada, leva um povo à destruição. Porque se tu fala e o povo não lê, o povo não pesquisa, o povo acha que é verdade. Não, realmente, se o Führer está falando, é verdade. Ele pesquisou sobre isso, estudou. Tanto é que no Mein Kampf dele, ele já disse o que ele quer fazer. Ele já tinha dito no livro, né? Que ele ia purificar a Alemanha. E o discurso dele é aquele: Deus salve a sagrada Alemanha. Vocês não viram isso em nenhum discurso aqui no Brasil? Salvar a família, salvar os bons costumes, salvar a moral. Eu não estou falando aqui, contra o Bolsonaro como político. Político é isso aí. Todo político é isso aí. Tanto agora eu vou falar um termo para dificultar os bolsomínios, que eu sei que estão todos aqui no meu canal, os bolsomínios me criticando, dizendo que eu sou comunista, que eu sou isso, aquilo. Tanto os girondinos como os jacobinos pensam assim. Né? Político é político, não adianta. Então o que eu vou dizer para vocês? Pessoal, vamos pesquisar um pouquinho, vamos ler. Não é verdade essa falácia deles, do Mourão e do Bolsonaro. Eles querem levar o povo a acreditar que é. E a maioria do povo está acreditando neles. Está achando que é isso aí mesmo. Está achando que tem que exterminar gays. Que tem que exterminar o negro, o índio. Que não tem que dar terra. Que não tem que ter cota para essa gente. Né? Eles estão, em grande medida, a classe média. Viu? A classe média que está fazendo essa campanha. E o povo pobre, muita gente foi atrás deles. Que não tem que existir cota. Que o negócio é a meritocracia, sendo que meritocracia, pessoal, é quando tu parte da mesma base. Qual é a base que teve o negro lá atrás? O negro teve base? Não, o negro sempre foi um favelado. Não dá para te comparar a base. E os americanos, por que os americanos tiveram 30 anos as cotas deles? Por que surgiu um presidente Obama, um ótimo presidente dos Estados Unidos, negro? Por que surgiu um Obama? Porque teve as cotas. Os Estados Unidos tentou pelo menos arrumar a casa deles e dar mais ou menos uma base igual para todo o seu povo, né, pessoal? Saindo tudo da mesma base através das cotas. Aqui no Brasil não, eles são contra isso. Mas eles adoram os Estados Unidos tanto e fazem continência com o Bolsonaro. Ele se diz patriota, mas faz continência para a bandeira americana. Como se o americano fosse um povo escolhido por Deus, e não é. Os Estados Unidos tem muita falcatrua e tem muito bandido lá também. Não adianta ter arma lá, tem muito bandido. Você vê nos filmes aí, se você entrar num gueto daqueles dos Estados Unidos, tanto em Los Angeles como em Nova York, no Brooklyn, né, como em Chicago, você não sai vivo. Mulheres lá são estrupadas, as mulheres. Você não sai. Mulheres são estrupadas, são mortas, são assassinadas. É uma violência, então vocês conseguem ver nos filmes aí, né, pessoal? Esses filmes mostram bem como é os Estados Unidos, é aquilo ali mesmo. Mas a falácia deles, a narrativa deles é que são os povos escolhidos, são o povo ideal. Chega a ser uma blasfêmia isso aí, pessoal. Então o que eu queria que vocês... só explicar para vocês de onde vem esse pensamento do Mourão. Ele está atrasado, pessoal. Falta leitura para ele. Falta estudo para ele. Falta atualização para eles. Falta Freud. Falta Lacan. Falta Melanie Klein. Falta eles ler mais e ouvir, em grande medida, os nossos filósofos aqui, nossos pensadores, Leandro Carnal. Eles têm que ouvir mais esse pessoal intelectual que leu, que estudou a vida toda e que conhece a história. Giraldelli também. Eles têm que escutar mais, ler mais esse povo, mais essa gente. Os nossos filósofos da atualidade, que fazem a crítica, que a função do filósofo é essa. A função do filósofo é essa, criticar. É essa mesmo.
e esclarecer um pouco o povo, né, pessoal? Então, em grande medida, eu estou fazendo a reflexão de vocês, é isso aí. Nada contra ele, é um político, mas contra o pensamento dele. Eu combato ideias. É isso aí, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.